E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês à distância. Eu sou o professor Edson, professor da disciplina de inglês do colégio BLV. E, sem mais demoras, a gente vai logo pro vídeo, porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem essas correções, né? E a gente tem mais conteúdo. Então, vamos lá. A gente está continuando, né, o capítulo 3. Só que inicialmente eu queria só começar com as correções, né, já que a gente teve uma atividade na aula passada, e a gente faz uma correção rápida aqui. No caso, a primeira atividade era para você demonstrar as partes da casa que estava aparecendo na imagem, né? No caso, eu dei até o exemplo e eu vou mostrar aqui como você pode fazer isso, né? Como você vai conferir suas respostas, né? Lembrando, o exemplo lá em cima seguia a seguinte estrutura: This is my e o nome do cômodo, né? Como por exemplo, This is my bedroom, que quer dizer esse é meu quarto, né? Então o de baixo seria This is my kitchen, que no caso é cozinha. Caso a imagem número 4, você deveria dizer This is my house. A imagem número 5, This is my bathroom. Inclusive vou colocar na próxima página por escrito para que você possa ver se você escreveu certo, tá? E aqui no número 6 a gente tem que a gente pode chamar de uma sala de estar, né? Então você diria This is my living room, né? Como está aqui. Então você pode, né, conferir as suas respostas se você escreveu corretamente. No caso, eu coloquei This is bathroom. Eu não coloquei o my nesse caso, mas não tem problema. O ideal é que você coloque tudo do jeito que estava lá, tá bom? Só confere a escrita, né, dos cômodos, ver se está tudo certo, se você escreveu corretamente. Mas é isso aí. Então, assim, essa é a correção da página 23. E a gente tinha também, na sequência das páginas, a página 24, que era sobre o conteúdo do nome dos cômodos da casa, que no caso era uma cruzadinha, né? Eu não vou colocar aqui de novo, porque o meu livro já estava riscado, mas é isso aí. Se você fez essa cruzadinha, você pode ver para esses números e ver se você escreveu corretamente, né? No caso, nas palavras cruzadas, o número 1, pela imagem, você sabia que era uma living room, que no caso é sala de estar. Né? A imagem 2, né? A cruzadinha número 2, era uma dining room, que no caso é sala de jantar. Número 3, a gente falava kitchen, né? Que no caso é uma cozinha. 4, garage ou garage, também pode ser, você pode pronunciar das duas maneiras, que era a garagem. A gente tinha o número 5, que era bedroom, que quer dizer quarto. E a gente tinha o número 6, que era bathroom, que quer dizer banheiro. E detalhe de pronúncia, tá? Você tanto pode dizer bathroom, como você também pode pronunciar bathroom, tá? Dependendo do país que você estiver, eles vão falar com um sotaque um pouquinho diferente. Então, tanto você pode falar bathroom, como também você pode falar bathroom, tá bem? Tá bem? E pronto, a outra questão que a gente tinha, né, era sobre o uso do there is e do there are. A explicação estava toda no vídeo passado, então aqui a gente vai passar só a correção. A primeira parte diz assim: nós usamos there is para, no caso eu completei aqui para você. We use, né, nós usamos there is for singular, ou seja, nós usamos there is para o singular. Então se você marcou singular, tá certo. A segunda afirmação que nós tínhamos ali no número 5, aqui ao lado, que no caso vai ser o número 6, era a seguinte: we use there are for, ou seja, nós usamos o there are para, no caso, para o plural. Então, se você marcou plural, estava correto, né? Você acertou. E a atividade número 7, que está, pelo menos aqui tem um 7 e um 6, ela correspondia para que você completasse os espaços com there is ou there are, utilizando, sabendo se são singulares, se as palavras estão no singular ou se as palavras estavam no plural. E a partir disso você ia completando, né? Então vamos lá. A primeira, a resposta, como a gente tem 4 bedrooms, a gente está falando de 4 quartos. Se é 4, você deve completar com there are. Então esse primeiro espacinho, there are, beleza? E aqui a gente tem o segundo espacinho, né? One garage. Caso dá para ver que é singular porque é só uma. Então você colocaria there is. A letra C dizia o seguinte: two cars. No caso são dois, né? Dois carros. Então se é plural, a gente completa com there are. Beleza? Então você vai conferindo aí as respostas se você fez tudo certo. A letra D diz assim: one cat. Né? One cat, dá para perceber, né? Um gato.
Então, é singular. Então, você vai lá e vai colocar there is. Aí a gente tem a letra E, que falava a TV, né? Lembrando, recordando que a e one dá na mesma coisa. Então, uma TV é singular. Então, portanto, a gente coloca there is. Isso aí. A letra F fala some flowers, que quer dizer algumas flores, né? Então, quer dizer há algumas flores no jardim. Dá para ver que é plural. Então, você vai finalizar com there are. Então, se você completou tudo isso dessa forma, parabéns, estava correto, né? Essas são as respostas. E beleza, né? Na página 26, a gente tem algumas lições a mais de vocabulário, que é no caso que a gente vai aprender hoje, que era sobre furniture, né? É assim que se pronuncia em inglês, furniture, que quer dizer mobílias. É como se agora nós estávamos falando sobre o nome dos cômodos da casa e agora a gente vai falar sobre as mobílias dentro da casa. Ou seja, cada cômodo tem sua mobília, né? Tem seus móveis específicos, né? Nesse caso, né, a página 26, ela quer trazer para a gente uma lição, algumas lições de vocabulário, para a gente aprender o nome das mobílias que nós usamos dentro de casa. Que no caso, eu vou aqui enumerar elas e detalhe, eu quero deixar bem claro um detalhe. Eu vou falar o nome das palavras em inglês e vou deixar a imagem na tela, assim como você está vendo aí. Mas eu vou tentar ao máximo possível evitar de falar a palavra em português. Por quê? Por que isso, né? Porque qual é a maneira correta de você aprender vocabulário, de você aprender o nome das coisas em inglês? É que você, na medida do possível, você associe a palavra em inglês diretamente com o significado dela. Ou seja, você pega a imagem e associa com a palavra. Você tem que tentar o máximo possível evitar de traduzir algumas palavras. Por exemplo, nessa imagem, a gente sabe, né, pela imagem que isso aqui é um guarda-roupas. Só que quando você vai estudar inglês, o que eu aconselho é você vai pegar a palavra wardrobe, que é essa daqui, e vai tentar na sua mente associar a palavra wardrobe com a imagem. Ou seja, não tente associar wardrobe com a palavra guarda-roupas, e sim a palavra wardrobe com a imagem de um guarda-roupa. Por isso que eu coloquei aqui a palavra em inglês e o objeto. E eu vou tentar evitar, na medida que eu for explicando o nome dessas palavras, né, como se pronuncia, e mostrando as imagens, eu vou tentar o máximo possível evitar de falar elas em português, né? Então, por exemplo, aqui a gente pronuncia wardrobe, né? Detalhe para a pronúncia, wardrobe, né? Lembrando que esse R ele tende a ser um pouquinho forte, né? Ele tende a ser um pouquinho puxado, tá? E essa imagem, né, é o que corresponde a um wardrobe, tudo bem? Nesse caso, na próxima imagem a gente tem isso aqui, esse objeto, né, que a gente chama de table. Então você associa o objeto à palavra table, né? E detalhe, a pronúncia de table. A gente tende muitas vezes a pronunciar table, né? Com o T bem fraquinho, né? Table. Só que isso não está tão correto, né? A forma correta de você pronunciar essa palavra é você forçando o T. Você tem que pronunciar o T como se o T fosse soprado. Então você fala table e não table. Claro que se você falar table, vai dar para entender. Mas ao máximo possível, tente falar o T soprado. Então, eu falo e você tenta verbalizar, tente pronunciar comigo, tente repetir a maneira que eu estou falando para que você aprenda a articular as palavras. Então, eu vou falar, você escuta e você, na medida do possível, você tente repetir o que eu estou dizendo. Então, esse objeto a gente chama de table, tá bem? O próximo. Esse objeto, né, que a gente geralmente usa para tomar banho, né, algumas pessoas usam, né, a gente chama de bathtub. Então, bathtub é o nome desse objeto, né? Então, que você coloca água, então você toma banho, né? Eu não sei vocês, eu nunca tomei banho num negócio desse, mas a gente chama isso de bathtub, tá? E existe duas maneiras de você pronunciar essa palavra. Você pode falar bathtub ou você pode falar bathtub. Ou seja, esse som de A aqui em cima, no inglês, dependendo do país que você esteja falando inglês, a pronúncia pode ser um som de E, tipo bathtub, ou ela também pode ser com som de A, soando uma coisa parecida com bath, tá bem? As duas formas de pronunciar estão corretas, você pode escolher e pronunciar a maneira que você acha melhor. E vamos lá.
esse é o próximo objeto que a gente tem. Esse objeto toda casa tem um dele, né? E o nome dele é stove, tá? Stove. Então, isso se chama stove. Lembra a pronúncia. O S no começo ela é bem suave, né? Stove. Você tenta não puxar muito o S, para não ficar falando stove ou stove. É bem suave, né? Stove. É muito mais o T, é muito mais focado nesse caso do que o S. Então tenta lá. Stove. Então assim, vamos para o próximo, né? Esse próximo objeto que a gente tem, né? Toda casa também tem um desse. A gente chama de fridge, tá? Fridge. E lembrando que nesse finalzinho fridge, esse som de J, tá? Fridge. Não é fridge e não é fridge. É fridge. Tá bem? Então tenta repetir comigo. Fridge. É isso aí. Próximo objeto que a gente tem na casa é o que a gente chama de armchair. Que no caso são aquelas cadeiras que sempre tem esse apoio de mãos, né? Porque tem a palavra chair, que é uma cadeira comum, tipo aquelas cadeiras que você coloca na mesa. E aquelas cadeiras acolchoadas, vamos dizer assim, a gente chama em inglês de armchair, né? Armchair. Então vamos lá. Isso é uma armchair. E aqui a gente tem essa outra mobília que todo mundo também tem, quase todo mundo tem em casa, né? Que a gente fala em inglês sofa, tá? Se escreve do mesmo jeito que em português. Só que em português tem acento, em inglês não tem acento. E a pronúncia do inglês vai ficar muito mais focada no O, né? Sofa. Então é como se a sílaba tônica ela estivesse na primeira sílaba, né? Então a gente pronuncia sofa e não sofá, parecido com o português, tá? Sempre sofa. E aqui a gente tem, né, outra parte indispensável, né, do banheiro, né, todo banheiro precisa ter um dele, que a gente chama de shower, né, shower. E depende, né, muitas vezes as pessoas também chamam a ducha de shower, então nem sempre é só chuveiro, mas na maioria das vezes, quase sempre, é somente o chuveiro, né, você vai pegar o chuveiro e vai chamar de shower. E a pronúncia, dica de pronúncia, né, esse SH ele tem som quase que de X, né? Shower, shower, né? Vamos lá. O próximo objeto que a gente tem é, como eu já falei, é uma cadeira simples, né? A gente chama de chair, só chair. Então é a cadeira que você vai encontrar ali na mesa, é a cadeira que você vai encontrar até em qualquer outra parte da casa, contanto que não seja a cadeira acolchoada, porque geralmente a cadeira acolchoada nós chamamos de armchair. E no caso isso aqui não tem apoio para os braços, né? Então se ela não tem apoio para os braços, em inglês a gente chama ela de chair, somente chair. E aqui a gente tem um carpet, né? Que é esse objeto que geralmente está em frente à nossa casa, né? Sempre que você entra em alguma casa, geralmente você vai encontrar um carpet, né? Logo de cara, né? Um carpet. E dica de pronúncia, tá? Esse T do final, né? De carpet, ele é um pouquinho suave, né? Ele soa bem fraquinho, né? A gente fala carpet. Esse T soa bem fraquinho, né? Carpet. Aqui a gente tem, né? Uma pia, a gente sempre traduz como pia, mas tem uma diferença, né? Porque existe a pia do banheiro e existe a pia da cozinha. Em inglês tem um pouco dessa diferença, né? A pia que geralmente você encontra no banheiro, você chama de wash basin, que é um pouquinho diferente da sink, que geralmente é a pia que você vai encontrar na cozinha. Então, wash basin geralmente é a pia que você usa para lavar as mãos quando você sai do banheiro, né? E no caso da sink é aquela pia de cozinha que você usa para lavar os pratos, você usa para lavar qualquer coisa. Mas detalhe, hoje em dia tem muita gente que usa sink para tudo. Então, tem gente que mesmo falando da pia do banheiro fala sink e não wash basin. Então, claro, isso acaba acontecendo, mas o ideal é que você consiga diferenciar. Uma coisa é o wash basin e a outra é sink, tá? Então é isso aí, eu aconselho você sempre vá voltando na pronúncia, no vocabulário, para que você possa assimilar da melhor forma possível. São muitas palavras, mas o que é que eu aconselho para você? Você pode assistir esse vídeo várias vezes, você pode até copiar no seu caderno a palavra e a tradução, para que facilite os seus estudos, né? Como a nossa próxima aula vai ser só a próxima semana, então a gente tem bastante tempo, né, para você revisar a matéria, para você assistir o vídeo, assistir quantas vezes for preciso, você treinar a pronúncia em casa, né, para da próxima semana
a gente já dá continuidade, né, com o conteúdo já praticamente todo aprendido. Então, a gente tem um próximo objeto, né? Esse objeto a gente chama de bed, né? Bed, que no caso é a cama, tá? É por isso que quarto em inglês se chama bedroom, porque é o cômodo da cama. É daí que vem o nome bedroom, tá? Então, bed é cama. A pronúncia é bed. Você tenta repetir comigo. Bed, tá? O D ele é bem fraquinho também. Nada de falar bed. É bed, tá? Bed. No caso, a gente tem um mirror, né? Mirror é esse objeto que a gente geralmente se usa para se olhar, né? Para você arrumar o cabelo, para você se arrumar para ir para a escola. Você sempre está de cara com um mirror, tá? Um mirror é o lugar onde você sempre se olha para se arrumar, né? E a gente tem esse último objeto que é curioso ele um pouco, que geralmente a gente chama ele de toilet. Então, toilet é especificamente esse objeto, né? Que é, no caso, seria o vaso sanitário. Só que é engraçado porque alguns países eles chamam o banheiro de toilet, não só o vaso, mas o banheiro inteiro eles chamam de toilet. Então, é muito comum você ouvir eles falando que vão para o banheiro falando algo do tipo I need to go to toilet. Ou seja, eu preciso ir para o banheiro usando a palavra toilet. Então, às vezes, você pode ouvir a palavra toilet no sentido de banheiro, embora toilet signifique vaso sanitário, que no caso é muito comum, né? Isso aqui é só uma curiosidade para você saber, que é muito comum, né, você ouvir esse tipo de frase. E aí, depois de aprender tudo isso, o que é que a gente vai fazer? Tem uma atividade super simples na página 26 que você precisa ler, né, e enumerar, né? Ou seja, leia e numere as mobílias. Vai ter imagem de várias mobílias e elas vão estar numeradas e você só precisa completar elas com o número correto correspondente à palavra e à imagem. Então, qual é a dica que eu te dou? Pega esse vídeo, assiste de novo, assiste as várias partes do vídeo, tire todas as suas dúvidas. Você pode também falar lá no chat do Google Sala de Aula, alguma pergunta, alguma dúvida. Você pode deixar também nos comentários do vídeo que vai aparecer aqui, que vai estar no YouTube também, se você tiver qualquer dúvida nesse sentido. Então vai lá, essa é a atividade para casa e você vai ter até outra semana para me entregar, no caso, né? E você vai fazer o mesmo processo que a gente fez com as outras. Você vai pegar a imagem, você vai pegar a imagem do seu livro, uma foto, de preferência uma foto clara, e você vai me enviar lá pelo Google Sala de Aula, né? Eu vou deixar uma aba aberta só para atividades, tá? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje é isso. Ela é muito voltada para vocabulário, ou seja, você precisa treinar bastante, assistir várias vezes e ao máximo possível tentar memorizar nessas palavras. E uma dica que eu te dou é você na sua casa mesmo olhar para os objetos e tentar verbalizar. Eu estou olhando para um objeto e diz, isso é um sofá, ou então fridge. Você vai apontando para os objetos na sua casa e você vai tentar treinar a pronúncia deles. Uma dica legal que alguns professores, até muitos professores dão, é você colocar em um papel o nome dos objetos em inglês e depois você fixar ele no objeto. Por exemplo, eu tenho aqui uma geladeira perto de mim. Eu escrevo no papel a palavra fridge e depois eu pego a palavra fridge no papel e eu colo, né? Você pode colocar com a fita e você vai e coloca na geladeira. Para toda vez que você olhar para a geladeira, você lembrar da palavra fridge. Porque a palavra fridge vai estar escrita no papel na sua geladeira. Então, isso é uma dica que você pode fazer se você realmente quer memorizar todas essas palavras. A dica que eu te dou é essa. Escreva em um papel e vá pregando nas partes da sua casa. Claro, se seu pai deixar, né? Se seu pai e sua mãe, o responsável, deixar você fazer isso, é uma dica que eu te dou, que deu muito certo pra mim. Inclusive, eu já fiz isso, tá? E, inclusive, é a dica que eu dou pra vocês, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida, você já sabe, né? Deixa um like aqui para incentivar o vídeo, fazer o vídeo do colégio ganhar mais relevância, para fazer o canal do colégio crescer também. E see you next time, né? Vejo você na próxima. Até próxima semana.